Olá, irmãos, tudo bem? Talvez esse vídeo que eu irei fazer agora é um vídeo ou o vídeo mais difícil de se entender, salvo que houve um novo nascimento e goza-se de uma comunhão com o Senhor Jesus. Porque veja bem, se eu estou do lado de uma pessoa, eu todo dia eu trabalho, almoço com ela e tal, fica mais fácil de eu compreender o que ela quer me dizer de uma pessoa que eu vejo uma vez por ano, que ela, às vezes ela está dizendo algo oralmente para mim ali, dentro do contexto da mente dela, na vivência que ela tem lá onde ela mora e vive e tal, e eu tô vendo ela essa uma vez por ano, dentro do meu contexto, meu cérebro então está assimilando a informação que ela está me passando, de acordo com o meu contexto, que é diferente do dela, e aí pode haver um erro de comunicação, de interpretação. Eu posso estar interpretando errado aquilo que ela está me dizendo, né? Muito comum. Agora, quando a gente está todo dia com a pessoa no mesmo contexto ali, diariamente, fica mais fácil a compreensão. Se não há uma real comunhão com o Senhor Jesus, diariamente, né, fica um pouco difícil. Então, nós estamos falando sobre qual é a verdadeira igreja no sentido de modelo congregacional, onde a igreja, os membros saem da sua casa e vão lá congregar juntos, unir-se ao corpo, formar ali a igreja corpórea, visível às pessoas que estão passando na rua, etc. E tem muitas reuniões ditas como a Igreja de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Reino de Deus, a Igreja Adventista, a Igreja Quadrangular, todas se dizem a Igreja de Deus no seu sistema congregacional, modo de congregar, né? Mas muitas não são. No sistema congregacional, não. Ou podem ser no sentido de serem nossos irmãos, pode ser sim. Mas no sentido congregacional não estão de acordo com a palavra de Deus. Bom, antes então de nós afunilarmos na doutrina dos apóstolos, primeira questão é que nós devemos observar: eu sou um salvo? Porque se eu não sou um salvo, de nada adianta eu aprender os moldes doutrinários ali, externos, comportamentais da igreja reunida num determinado lugar, na casa do irmão Joaquim, na casa do irmão Paulo, ou num prédio que os irmãos de uma rua ali que são convertidos naquela rua alugaram ali, porque não cabia na casa de nenhum irmão ali próximo. Não precisa um irmão de São Paulo ir para Sergipe congregar com o outro lá, não precisa. Mas dada a confusão que nós temos hoje, é isso que se fazem. Eu tenho 5 irmãos, 5 crentes na minha rua, que eu mal cumprimento para ir congregar lá no outro lado da cidade com aqueles irmãos que são mais meu estilo, né? Vamos dizer assim. Tudo errado, irmão. Tudo errado. Mas ainda mais importante que o congregacional ali, o modelo correto, agradável ao Senhor Jesus, o qual ele avalida, o qual ele dá a sentença dele de validação, é saber se eu estou salvo, se eu fui salvo pela graça. Porque se o irmão, que se diz irmão, né, aprender os mecanismos corretos que agradam a Deus de congregar ao seu nome, como igreja, e não for salvo, ele pode até estar usufruindo ali dos benefícios da comunidade cristã, mas ele não pertence à igreja na salvação. Ele pode estar usufruindo, que daqui a pouco um irmão ali consegue um emprego para ele para de fumar, às vezes ele para de beber porque ele se sente bem naquela comunidade. Ele está usufruindo ali dos benefícios da comunidade cristã sem ser salvo. É igual diz as escrituras em 1 Coríntios capítulo número 7. Se o homem aceitou Jesus como Salvador e ele tem mulher descrente, que é incrédula, não se separe. Deixa, espera. Vamos ver o que Deus vai fazer. Deixa eu achar o texto aqui, que é melhor. Vou dar um... 1 Coríntios, estou aqui com a minha Bíblia de papel, que eu mais gosto de usar, né? 7,13. E se alguma mulher tem marido infiel, descrente, né? Que não é salvo ainda, não faz parte da igreja, embora possa frequentar a igreja com a mulher, etc. E ele consente em habitar com ela, não o deixe.
porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher incrédula, ou pagã, é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente quiser ir, deixa que vá, o tal está livre. Então veja bem, irmãos, o crente, eu vou dar um exemplo meu aqui, suponhamos, né? Vou me usar na ilustração para ficar de mais fácil compreensão aqui. Eu sou pagão, casei com uma mulher pagã, incrédulo, né? Não crente no Senhor Jesus, não salvo. E o Senhor me salvou. Meu nome foi arrolado no livro da vida. Eu me reconheci pecador, vi a minha sentença que me esperava, tremi nas bases pelo meu destino eterno e recebi o amor salvador do Senhor Jesus como meu salvador. Meu nome passou no livro da vida, minha mulher não. Ela é incrédula ainda. Mas as escrituras dizem para mim não deixá-la, porque o Senhor pode salvá-la também, como Atos 16:31. Deus salvou o carcereiro, Atos 16:31. Deus salvou o carcereiro e sua família. Não é porta de salvação para os familiares quando um é salvo. Muitos pegam o texto de Atos 16:31 e dizem, se tu crê no Senhor Jesus, Deus vai salvar a tua casa também. Isso não é verdade. Lá o apóstolo Paulo, como ele é a autoridade apostólica, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus deu para os apóstolos a doutrina, e eles falaram oralmente primeiro, e foram falando e aumentando a carga doutrinária para a igreja. Em Atos dos Apóstolos nós temos a transição do judaísmo, a religião que Deus parou de atuar para atuar com o cristianismo, a nova dispensação, a nova época, era ou tempo. Então Paulo ele recebeu uma revelação direta do Espírito Santo. Fala para esse homem aí que eu vou salvar ele e a família dele. Então Paulo respondeu a uma revelação direta. Isso não significa que todo homem ou toda mulher que cria o seu familiar vai ser salvo. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse, eu não vim trazer paz numa casa, mas espada. Se levantará marido contra esposo, esposo contra marido, nora contra sogra. E o Senhor Jesus também disse, aquele que não deixar pai, mãe e irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Então deixar é no sentido de obedecer a Deus, não de abandonar. Mas no sentido, o marido ele quer ter relações sexuais ilícitas com a mulher. Então a mulher não aceita por amor ao Senhor Jesus. Então ela está deixando ali o marido naquele momento e naquele comportamento ali, nesse sentido de deixar. A separação, quem faz é Deus. Então veja bem, o marido incrédulo, ele é santificado, ou seja, ele usufrui das bênçãos ali. Ele recebe uma santificação exterior. Ele começa às vezes até a frequentar a igreja com a esposa, né, e tal, mas ainda não aceitou Jesus como Salvador. Talvez vai, talvez não. Então ele usufrui, ele tem algum benefício ali. Ele experimenta a obra da igreja, a obra da cristandade. Assim como diz em Hebreus 6, experimentaram os dons celestiais, os poderes do mundo vindouro e tal, mas não diz lá que creram. E saíram e se desviaram, não tem mais chance de arrependimento, que é no caso dos judeus lá, né? Aqui é a mesma coisa, o irmão ele tá na luz ali e a esposa não, ela tá tendo todos os benefícios do cristianismo ali, e ela se desvia, vai para as trevas, ela não tem mais chance de arrependimento, no aspecto de não ter luz para ela. Mas claro que se ela encontrar outra luz, alguma outra pessoa evangelizar, falar do amor de Deus e ela crer, ela vai ser salva. Então veja bem, muitos estão na comunidade cristã, na grande casa, mas nem são salvos. Não fazem parte da igreja no céu. Então, para que eu vou me preocupar qual é o modo correto de Deus congregacional, como a igreja deve estar reunida em um determinado lugar a caráter de igreja, como nós já vimos nos outros vídeos, né? Se eu nem sou salvo ainda. Então a minha primeira preocupação é essa. Claro que eu sou salvo, eu tenho certeza disso. Mas eu digo, nós temos que olhar a nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou querer dar feijão, arroz e carne para minha filha de 1 ano? Não dá. Então daqui a pouco eu estou querendo ensinar meus irmãos uma coisa que eles nem são meus irmãos, eles só estão no meio da comunidade cristã e nem foram salvos ainda. Então antes
de nós aplicarmos a doutrina externa ali do testemunho de igreja, de marido, de pai, de membro individualmente, etc., nós devemos estar convictos de que nós realmente fomos salvos, irmãos. Nós temos o nosso nome no livro da vida, para depois começar a andar como Deus quer que a igreja anda, seja no caráter de membro individualmente falando, seja no caráter de pai, de marido, de empregado, de patrão, ou de igreja reunida, conforme a igreja deve se reunir em um determinado lugar, com os irmãos ali, as doutrinas ali aplicadas para o culto da igreja, e tudo isso a gente vai aprender. Mas em João capítulo 13, deixa eu ver aqui, estou abrindo aqui minha escritura, deixa eu ver se eu acho o versículo. Vou dar um pause aqui. Então, irmãos, as escrituras elas estão diretamente ligadas. Por quê? Porque a escritura é a palavra de Deus revelada. É o fundamento da nossa fé. E ela já foi posta, ó. Diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, eu acho, ou 3. 1 ou 3, né? Agora não sei se é capítulo 1, verso 3 ou 3, verso 1. Paulo falando, eu coloquei o fundamento. Esse aqui, ó. Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, ele vai dizer, as coisas que nosso amado irmão Paulo nos escreveu de difícil compreensão, entendimento, inspirados por Deus ou reveladas por Deus, assim como as demais escrituras, ó. Então os apóstolos, eles trouxeram a doutrina para a igreja, os ensinamentos, o fundamento da fé cristã. Por isso que o dom apostólico de autoridade de os escolhidos pelo Senhor Jesus para dar continuidade, porque Jesus veio aqui em carne e osso, né? Morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado em carne e osso, está no céu em carne e osso, voltará em carne e osso. E em espírito, obviamente, né? Então ele iniciou o plano da salvação, pagou pelos nossos pecados, nos salvou, enviou o Espírito Santo para nos selar, temos o selo eterno do Espírito Santo, e usou os apóstolos, falou com eles, ó, vão dizendo isso, vão dizendo aquilo, como nós já vimos lá o concílio de Atos capítulo 15, né? Bom, então aqui nós temos o fundamento da fé, que não pode ser posto outro, né? E a Bíblia ela vai se interligar, nós temos que prestar atenção nessas conexões, senão ela está em falha. Eu estava hoje trabalhando, eu trabalhei à madrugada, né? Daí hoje eu trabalhei de dia, então eu tô meio. Às vezes eu dou uma apagada e volto, né? Daí eu fico na dúvida onde eu parei no net de raciocínio, mas. Aí os meus colegas lá de trabalho, em algum lugar aí, falando de mulher, tipo, uma menina vinha trazendo lanche, aí eles colocaram assim, ela vai ser o nosso lanche, só. E um é crente, né? Um deles é crente. E é da Assembleia e tal, crente, né? E falando esse tipo de coisa, nem vou falar aqui, né? Porque Efésios 4:29 diz, do 29 ao 31, né? Não sai de vossa boca nenhuma palavra nojenta, somente palavras que forem boas para edificar, para consolar, exortar, se for necessário, para não entristecer o Espírito Santo que em vós habita, né? Isso salvo, né? Bom, e aí a pessoa falar esse tipo de coisa assim publicamente, não tem nenhum constrangimento, sendo crente da religião lá e tal, assembleia, quadrangular, será que foi salvo mesmo? Será, irmãos? Eu não posso dizer que sim, nem que não agora, eu teria que ter mais comunhão com a pessoa, né? Porque pode ainda a pessoa ter sido salva e tá como Ló, como Pedro fala, o justo Ló atormentava sua alma, né? Mas a gente não vê assim, às vezes a pessoa fala aquilo ali e fica constrangida depois, não vou adentrar agora aqui no mérito para não estender muito o vídeo, entendeu? Mas o que a gente vê? A gente vê a exemplo, pegando o princípio do casamento lá entre um salvo e um infiel, uma luz e uma treva, o crente, biblicamente, ele não pode casar com um pagão, irmãos, né? Ali a Bíblia está falando quando o Senhor salva que nem ele salvou o carcereiro. Podia ser que a esposa não fosse ser salva. Então, quando salva um e o outro não é salvo, porque os dois já eram casados no mundo, aí neste caso permaneçam juntos, né? Mas agora eu sou luz e casar com as trevas, né? Não vou nem comentar, né? E vice-versa. Bom, amados irmãos, então a gente vê muitos cristãos, eles falando palavrão e desejando
sexo com mulheres que não são suas esposas e falando abertamente isso à luz do dia. Ah, irmão, será que não? Será que realmente houve salvação? Será que o nome está no livro da vida? Muitos não estão salvos. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Eles apenas beneficiam-se da comunidade cristã. Às vezes gostam daquele ambiente, das músicas, motivacional e tal, se sentem bem com Deus ali, entre aspas, né? Tem aquela falsa sensação de bem-estar e vão parando às vezes de fumar, etc. Vão melhorando a saúde, né? Vão tendo um ciclo social mais com mais pudor ali e tal. Estão se beneficiando, mas nunca creram. É o mesmo tipo lá de Hebreus capítulo 6. Porém, os hebreus, eles não tinham mais ali a chance de salvação, que não vem o caso ali. É outro assunto mais complexo, né? Como o nosso amado irmão Pedro diz. Coisas que nosso amado irmão Paulo escreve, algumas de difícil entendimento, que os indoutos distorcem para a sua própria versão. Então não quero distorcer nada daquele outro assunto lá, que não é o caso aqui agora. Bom, em João capítulo 6, eu falei 12, eu acho, né? Mas é 6, verso 36, 37. Todo aquele que o Pai me der, ou todo aquele que o Pai dá a mim, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Então veja bem, para nós ser salvo, o Pai tem que nos encaminhar ao Senhor Jesus. Só em Jesus Cristo a salvação. O Pai te encaminhou a Cristo? Como que isso acontece? Os desejos vão mudando, mas a gente não é salvo. A gente só é salvo em Cristo Jesus. E nós não podemos ter acesso ao Pai porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Pai, que até então não é Pai, é Deus, né? Entre nós e o nosso Deus, porque a gente está em pecado. No pecado original de Adão, não na prática. Se um crente que foi salvo cometer um pecado, ele não perde a salvação, isso não existe. Ele perde a comunhão com Deus. Isso ele perde. E Deus pode tirar a vida dele também, física, se ele continuar na prática desse pecado. Por isso, se você vê alguém que se diz que eu acredito em Deus, sou cristão também e tal, e vive na prática do pecado, é mentira, irmãos. Ele não é salvo, não. Porque se ele for salvo, ele pode ser salvo e pecar? Pode. Só que o pai vai, Hebreus capítulo 12 diz, o pai disciplina o filho que ama. Mas é outro assunto sobre salvação e comunhão. É outro assunto agora. Vamos ver primeiro o nosso nome no livro da vida aqui. Na playlist sobre igreja, eu deixo mais claro este assunto de salvação versus comunhão com Deus. Bom, a Bíblia ela é interligada, a palavra de Deus inspirada pelo Senhor Jesus através dos apóstolos. O Senhor Jesus trouxe a sua palavra, João 3, ele é o verbo que se fez carne, né? Então ele trouxe a revelação. Às vezes a gente vê, eu já vi muitos irmãos dizer assim, Deus falou comigo e dá uma exortação para outro irmão sem sequer usar a Bíblia. Não foi Deus que falou, foi as emoções daquele irmão ali, ou daquela irmã, e acho que é Deus falando. Aí ele dá uma exortação, até um consolo, Deus vai te dar tal trabalho, ou isso que tu fez está errado. Tá, mas é pecado? Tá na Bíblia que é pecado e tal. Então só está errado porque não é o gosto, a predisposição, não é como a pessoa faria. Não vale de nada. Não vale de nada. Aqui está o fundamento que os apóstolos trouxeram amando do Senhor Jesus. Outro fundamento não pode ser posto. Não pode. Bom, a Bíblia é interligada, ela é o fundamento. Pausa ali para achar essa questão do fundamento, que é muito importante, porque a Bíblia é interligada, como eu havia falado, né? 1 Coríntios 3, no Google é só digitar uma palavra que ele dá o texto, né? Só que isso nos emburrece. A pessoa que usa muito o Google, ela acaba não conseguindo mais memorizar, e até o que ela já tinha memorizado, ela acaba esquecendo, né? Então, manter-se na linha de papel ali, impressa, né, ajuda muito também. Mas é outro assunto também, né? 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo está dizendo, me foi dada uma graça, uma revelação, um favor imerecido, pus eu como sábio arquiteto, né? O fundamento da fé cristã está em Paulo, ele escreveu. Nos outros apóstolos, como Pedro, Tiago e João, também. Mas é diferente. Paulo ele traz um fundamento mais amplo para nós gentios. Pedro ele foi pastor mais relacionado aos judeus. Paulo vai dizer isso. Que Pedro foi enviado aos judeus e ele aos gentios, né? Bom,
Então, o que está dizendo aqui? Ó? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Que fundamento é esse? Eu não vou adentrar aqui em toda a fundamentação da fé apostólica, isso nós vamos ver no decorrer do vídeo, né? Mas no verso 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, o arquiteto faz a planta ali e tal, e cada um vai construir. Se construir meio errado, vai dar meleca, né? Tem que construir de acordo com a planta. Se na planta lá fala assim, 3 de cimento por 1 de areia, e botar 10 de areia, vai cair tudo a massa depois, né? Tem que fazer de acordo com o fundamento. Então Paulo colocou o fundamento que Deus revelou para ele. Como diz em 1 Pedro capítulo 3. Nosso amado irmão Paulo recebeu a revelação que foi dada como as demais escrituras, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, nós vamos construir a nossa vida sobre esse fundamento, que nós nem sabemos qual é, a grande maioria dos irmãos, né? Como é que, se você não sabe ler uma planta, se é um pedreiro que não sabe ler uma planta, não tem como você construir em cima da planta que o sábio Paulo te deu. Então, apóstolos, irmãos, no sentido de autoridade, não existe mais, não existe. Então, quando você vê alguém se declarando apóstolo, que nem o apóstolo Valdomiro Santiago e tal, e outros, é mentira, eles não são apóstolos. E esses milagres é quase tudo mentira. Alguns são verdade, mas o diabo que faz ali para enganar as pessoas, como os magos de Faraó também transformaram varas em cobra, assim como Moisés, etc. Né? Imita Deus. Né? Apóstolo não existe mais, não existe. O Senhor escolheu seus apóstolos como autoridade para colocar este fundamento para a fé cristã. Este fundamento aqui, ó. Ele já está posto. Eu preciso conhecê-lo bem para construir. Então vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Outro edifica sobre ele. Veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Então, se existe outro apóstolo, existe outro fundamento. E existe vários fundamentos. Cada igreja, a igreja quadrangular fundada por Aimee, tem um fundamento. A igreja adventista fundada por Warren Einstein tem outro fundamento, não é o mesmo. Se você pegar o estatuto das duas mulheres ali que fundaram essas duas igrejas, é diferente. Porque elas puseram um outro fundamento além do que Paulo já tinha posto, né? Então esquece, isso não vale. Esse alguém sobre este fundamento, não de Aimee, não de Warren Einstein, não de Edir Macedo, desses falsos, não de apóstolo Valdomiro Santiago, falso apóstolo, mas sobre o fundamento verdadeiro de Paulo. Se alguém sobre este fundamento de Paulo, dado por Jesus, formar um edifício de ouro, pedra, madeira, palha, a obra de cada um se manifestará, e o dia do Senhor vai declará-la, pelo fogo será descoberta. Se a obra que alguém edificou permanecer, receberá uma recompensa. E se a obra que alguém edificou se queimar, será destruída. Todavia o tal será salvo. Por que o irmão vai ser salvo? Porque ele edificou sobre o fundamento, não de Aimee, não de Warren Einstein, não de Valdomiro Santiago, sobre o fundamento dos apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo. O fundamento estava certo, só que a sua vida estava errada. O comportamento, por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu creio que eu não posso falar palavrão. E ela vive falando, ela está no fundamento certo. Mas as suas obras estão erradas. Então, ela pode ser destruída. Deus pode tirar a vida dela ali naquele momento ali que ela estiver falando um palavrão, como acontece com muitos crentes, perdem a vida subitamente assim, porque Deus os levou e eles não vão ter nenhuma recompensa no céu, mas são salvos. Então, os apóstolos colocaram o fundamento. Sobre esse fundamento nós vamos edificar a nossa vida. Se a gente edificar mal, o que a gente construiu a nossa vida aqui foi de fachada, ela vai ser destruída, a gente não vai receber nenhuma recompensa. Mas todavia o tal será salvo. Então a gente vai ser salvo sem galardão, sem recompensa. Então salvação é uma coisa. É o nosso nome estar no livro da vida. Galardão são recompensas que nós vamos ganhar na vida eterna com corpo de carne, pelo modelo de vida que nós levamos aqui na Terra sobre o fundamento certo. Agora, se eu colocar meu fundamento em Maomé, ou em Allan Kardec, Espiritismo,
muçulmano, etc., eu não vou ser salvo. Nem muito menos ter galardão. Então primeiro tem que me preocupar com a salvação, depois com o galardão, com a recompensa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, irmãos. Eu estou sobre o fundamento dos apóstolos, referente à salvação, mas eu congrego como igreja onde uma mulher é pastora. Essa obra vai ser destruída. Quando essa mulher chegar no céu, ela vai ser envergonhada por ter tido uma autoridade de pastor aqui na terra, qual o Senhor Jesus não deu. O Senhor Jesus nunca validou essa autoridade, desprezou esse comportamento dela, porém a salvação ela não perde se ela está sobre o fundamento da salvação apostólica. Mas a obra dela, o que ela fez para Jesus vai ser destruído, porque ela fez na vontade dela, não do Senhor Jesus. Um exemplo bem claro que eu dei aqui agora foi esse, né? Um exemplo bem claro. Então, nós temos que primeiro nos preocupar com a salvação. Como que vem essa salvação? Para eu ter meu nome no livro da vida e ser membro da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo, e ir para a vida eterna com um corpo novo. O Pai começa a colocar em mim um desejo pelo eterno, pelo sagrado, pelo outro mundo, etc. E esse desejo ele vai me encaminhando a Cristo, porque eu não posso ir direto a Ele por causa dos meus pecados, que me levam para a morte eterna. Mas depois que eu crio no Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecerão mais contra mim. Ou seja, eu nunca mais entrarei pelas portas do inferno. Quando eu morrer, eu vou para as portas celestiais, não infernais, né? Não do inferno. Eu não vou ver a morte, eu vou ser salvo, né? Bom, então nós vimos em João 6, acho que é o verso 27, né? Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas na prática, como é isso? Lembrando que Atos dos Apóstolos é uma transição do povo de Deus, os judeus, para um novo povo de Deus, que adorará em espírito e verdade, e não em rituais externos. Então, altar, guarda de sábado, dízimo, sacrifício de animais, que algumas igrejas cristãs fazem, né? São rituais que esses grupos de cristãos tomaram emprestado do judaísmo. Não fazem parte do congregar adequado à palavra de Deus, o congregar que Deus quer como igreja. Vamos ver aqui a transição em Atos dos Apóstolos, o que significa isso aqui num exemplo prático que o Senhor Jesus está falando. Todo aquele que o Pai der a mim, vem a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então vamos ver isso em Atos dos Apóstolos. Vou abrir aqui meu livro de papel. Acho que é o capítulo 10. Acho não, tenho certeza, né? É que eu pensei outra coisa aqui. Aí, mas é o capítulo 10. Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito temorizado, disse: Que é, Senhor? E ele disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Para a memória diante de Deus. Que face a face, diretamente não tem como. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja, Cornélio, ele era um homem temente a Deus, mas não era salvo. Você consegue compreender isso? Ele era temente a Deus, mas não era salvo. Só que o Pai começou a colocar nele um desejo do sagrado, do eterno, existe um Deus. Ele começou a procurar e encontrou os judeus. Os judeus eram o povo de Deus. Hoje, quando a pessoa começa a ter um desejo pelo sagrado, pelo eterno, pelo Criador, elas encontram a igreja. Naquele período histórico ali, eles encontravam os judeus como os detentores da vontade de Deus, da palavra de Deus, da obra de Deus. Então, ele se converteu ao judaísmo. Ele não era judeu, mas ele se converteu ao judaísmo. Porém, ele fazia parte dos benefícios do judaísmo, mas não era salvo ainda. Que é a salvação somente em Cristo Jesus. Então o Pai envia ele ao Senhor Jesus. Quando o anjo diz, chama Pedro, o portador do Senhor Jesus, vamos colocar assim dessa maneira, não sei se fica adequada, né?
Mas aquele que apresenta o Messias é Pedro, aqui nessa situação. Então, como Cornélio ainda não tem a salvação, mas tem a vivificação, o desejo de conhecer mais a Deus e ser agradável a Deus, que ele orava, fazia esmola e tal, o Senhor leva ele até o Senhor Jesus. Deus, o Pai, leva até o Senhor Jesus. O que nós lemos lá em João 6, né, 37? Aquele que o Pai traz até mim, ou envia até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Pai está enviando o Cornélio até o Senhor Jesus. Que coisa linda, né, irmãos? E assim Deus foi nos encaminhando até o Senhor Jesus. A gente começou a ficar cada vez mais vazio, cada vez o mundo nos preencher menos. E aonde isso acontece? No cristianismo. Dentro do cristianismo. Mesmo que o cristianismo esteja levantando sobre o fundamento da salvação uma obra errada, construindo templos luxuosos, altares e congregando da forma errada, ele ainda assim, em grande parte do cristianismo, não é em toda a parte, né? Muitos não trazem a salvação, não pregam a doutrina da salvação, mas em grande parte do cristianismo, a salvação em Cristo Jesus é apresentada, o fundamento. Então, às vezes, a pessoa começou a ter aquele desejo pelo sagrado, pela eternidade, preencher o vazio. Deus encaminha um irmão lá para levar aquela pessoa até um culto religioso lá. Quando ela chegou lá, embora o congregar como igreja esteja errado, a obediência, o comportamento está errado, tem muitos salvos lá. E o pastor, naquela noite, lá o pastor daquela religião ali, ele vai pregar o evangelho da salvação. Deus, sabendo disso, que é Cristo, o fundamento, que Paulo fala que coloca lá, né? Então, naquela noite, o pregador ali vai pregar o evangelho da salvação. Deus, sabendo disso, vendo que esse homem é piedoso, que ele quer o sagrado, ele quer o divino, Deus encaminha ele para qualquer congregação falsa e mentirosa, aí, porque lá o fundamento vai ser pregado. Aquele que pregou o fundamento aquele dia da salvação, inclusive ele está no fundamento, ele é salvo. Quando ele morrer, tudo que ele fez aqui vai ser destruído, ele não vai ter recompensa nenhuma. Todavia vai ser salvo. Que coisa linda, né? Que coisa linda, irmãos. A obra de Deus. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, né? Eu aqui nas minhas cadeias vejo que alguns pregam por interesse, outros para fazer chacota de mim e tal, mas deixa que pregue. O importante é que Cristo seja prego. Estavam pregando o fundamento lá. Então Paulo diz, deixa que preguem. E quem crê no fundamento vai produzir obras, que às vezes agrada a Deus, que às vezes não agrada. Mas o mais importante que agora é nós entendermos o fundamento para ver se nós estamos no fundamento, se nós estamos salvos, né? Então Cornélio foi um exemplo disso, de alguém que foi levado. Depois Pedro vai vir, Pedro não quer vir, porque Pedro achava que o evangelho da graça e salvação em Jesus Cristo era só para os judeus. Então, na sequência de Atos, Deus vai baixar um lençol e mandar Pedro comer animais imundos. Pedro vai dizer que não come, porque a lei não deixa, ou seja, ele ainda estava seguindo a lei. Em Gálatas capítulo 2, ele está fazendo um lanche ali com os gentios, e vem uns judeus, ele se afasta de vergonha, porque os judeus vão achar que ele está em pecado, porque comer com gentios era impuro naquela época, entrar na casa de um gentio era impuro. Então Pedro ainda obedecia a muitas coisas da lei. Por quê? Porque ele já tinha o fundamento, ele tinha o nome do livro da vida, ele estava salvo, mas as obras dele ainda não se adequaram à doutrina para a igreja. Então vai ter o concílio de Atos capítulo 15, onde vai ser explicado isso, que não é para pôr esse fardo judaico, cerimonial, legal, aos gentios e tal, que nós vimos em outros vídeos, né? Bom, então Cornélio ele vai receber o evangelho da salvação por Pedro, vai crer, o Espírito Santo vai descer sobre ele e ele vai ter o nome no livro da vida. Esse batismo do Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos não existe mais, irmãos. Então, canta chupa bala house, lagartixa na parede, é emoção. Às vezes até a pessoa acredita que é um selo espiritual ali e tal, mas não é, irmãos. Não é. E é muito fácil de detectar que não é, mas daí eu teria que fazer um vídeo sobre o falar em línguas, né? Vamos dizer assim. Esse rebatismo do Espírito Santo. É só você olhar a vida da pessoa, você vai ver que, nossa, ela recebeu um batismo sobrenatural lá e continuou do mesmo jeito, às vezes até pior, se sujando mais.
na imoralidade do pecado, né? É pura emoção humana, irmãos. Mas é outro assunto, tá? Vamos ficar no fundamento da igreja. Antes de eu me preocupar em qualquer obediência referente à doutrina apostólica para a igreja, eu tenho que ver se eu sou membro dessa igreja. Bom, vamos então abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo número 8, né? Verso 1. E também acho que eu abri errado, né? Deixa eu dar um pause aqui para ver se eu abri certo. Então, irmãos, aqui em Atos capítulo 8, diz o seguinte: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, o fundamento, né? E como é essa pregação? Nós vamos ver lá. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviu e viu os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam, clamando em alta voz, paralíticos eram curados na hora, mortos ressuscitados, etc., né? E havia grande alegria naquela cidade. Veja, lembra que eu falei que a Bíblia está interligada? Quem é Filipe? Filipe é um dos evangelistas. Ele é escolhido primeiramente como diácono em Atos capítulo 6. A gente está tendo uma discussão ali entre as viúvas gregas e judaicas, né? Então Pedro faz uma reunião e fala assim, ó, nós, apóstolos, somos chamados para o ministério da palavra e da oração. Nós vamos trazer a doutrina de Deus para as pessoas seguirem. Ele vai nos ensinar essa doutrina. Nós não podemos parar o nosso ministério apostólico, a autoridade que recebemos de Deus para trazer, para fazer outras coisas. Nós temos que ficar o dia inteiro dedicado à oração e aos estudos das Escrituras, esperando aí as revelações que o Senhor vai nos dando. Vamos escolher outros para isso. Aí escolher Felipe, Estevão e outros, né? Para cuidar da viúva. Mas Felipe tinha o dom de evangelista. E o dom de evangelista, a pessoa prega e os sinais acompanhavam. Esses sinais aqui, em Atos, a gente não vai mais ver hoje na mesma intensidade, porque Atos é uma transição. Lembramos que os judeus pediam sinais. Então os sinais estavam mostrando ali para deixar eles indesculpáveis referente a terem crucificado o Messias. Então hoje sim, Deus cura hoje, Deus faz milagre hoje sim, mas não como aqui em Atos Apóstolos. Então quando você vê um pregador na TV pregando e curando um monte de pessoas, tudo isso é mentira. Tudo não, né? Mas quase tudo. Você não vai ver um morto ressuscitando. Um paralítico de verdade mesmo, não alguém que está com uma dor na perna, numa cadeira de roda, alguém paralítico, impossibilitado pela medicina de andar. De andar na hora, sim. Você está curado em nome de Jesus, na hora, é um piscar de olho, ele já tem que levantar e sair pulando, que a cura é perfeita, não é 2 obreiros segurando ele ali, não, irmãos. Eu vi um cara que ficou paraplégico, eu estava ouvindo o vídeo, né? Ele ficou paraplégico, os médicos desenganaram, não havia possibilidade de cura para ele. E ele tentou e foi, conseguiu, voltou a andar, hoje dança e tudo. E no final do vídeo falaram assim, ó, nunca desista, porque você não sabe o poder que você tem dentro de você. Então uma pessoa que não crê em Deus, acreditou num poder dentro dela, lutou e conseguiu. Só que é gradativo, né? O milagre de Deus não é gradativo, é na hora. Ah, irmãos, quanto engano, quanta falta de paz no coração, né? Infelizmente. Bom, então esse Filipe, ele está aqui. E agora ele vai pregar o evangelho da salvação. Vamos ver como é que é isso, né? Deus provou que ele era um evangelista por dom através dos sinais, porque os judeus precisavam de sinais. Cura, enfermos ali e tal, né? Sinais que a gente não vê comumente hoje. A não ser esse teatro gospel aí, né? Bom, e no verso 26 diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo da rainha Candace, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Então esse homem tinha ido adorar a Deus, se converteu também ao judaísmo, mas Deus iria enviá-lo ao filho, porque ninguém vai ao pai senão pelo filho. E o filho não lança nenhum fora que o pai envia ele. Então o anjo aparece a Filipe e manda até lá. E Filipe vai. Então Deus nos encaminhou ao filho, irmão.
Deus nos encaminhou o Filho. Não é por nossa capacidade de achá-lo. Esse homem estava tentando achá-lo, mas nós não conseguimos. Nós somos pecadores demais para isso, mas ele nos encaminha ao Filho. Vamos continuar aqui vendo então o que aconteceu. Regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te a ele. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: tu entendes o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não ensinar? E rogou Felipe que entrasse na carruagem. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como este mudo cordeiro diante do que o tosqueava, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Então, o eunuco estava lendo o profeta Isaías, essa parte, né? E Filipe fala o seguinte, ó. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que me dizes, de quem fala o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando por essa parte da escritura, anunciou a Jesus. E indo ele caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse ao eunuco: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: é certo, se crê de todo o coração. Respondeu ele: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Veja só, irmãos, então Filipe apresentou a salvação em Jesus Cristo, o único caminho para o Pai, não há outro. O eunuco creu e foi batizado. Dois elementos que nós temos na igreja: um de entrada, que é o batismo pelas águas, entrada exterior, porque a partir do momento que você creu, teu nome já está no livro da vida. Se o eunuco morresse antes de ser batizado, ele perderia a salvação? Não. O batismo é a porta de entrada exterior, aqui. É como um ato externo de confissão pública. Mas a partir do momento que ele creu, o nome dele já está no livro da vida. Então, o pai encaminhou Felipe até ele, para ele levar o eunuco a Cristo. O pai sempre vai enviar quem ele quiser a Cristo. E Cristo de maneira nenhuma vai lançar fora. Nenhum de nós. Oh, glória! Então você foi enviado a Cristo. Cristo foi te apresentado como Filho de Deus em carne, que veio ao mundo em carne. Em carne ele morreu pelos pecados do homem na carne, que somos nós, nos dando perdão dos nossos pecados, não dos dele, porque ele não tinha pecado. Você ouviu esse evangelho? Que Jesus morreu pelos teus pecados. Você é sujo, podre, pecador, inclinado a todo tipo de mal, de maldade. E ele pagou esses pecados que você cometeu e ainda comete às vezes. Mas ele pagou pelos passados, presentes e futuros. A esse Senhor Jesus você foi apresentado e você creu nele, então você foi salvo. O batismo é uma consequência, você não foi salvo por ser batizado. E você precisa ser batizado uma vez só, né? Mesmo que você foi batizado numa religião cristã que não congrega adequadamente como a igreja deveria congregar, no local adequado, na hora adequada, na doutrina adequada, mesmo assim você foi salvo, seu nome está no livro da vida. E aquele batismo exterior valeu. Oh, glória! Então vamos finalizar então a igreja nos céus, né? Em Atos capítulo 2. Porque lembrando que Atos é a transição, né? Dá pausa aqui para achar. Bom, irmãos, então vamos finalizar a palavra de Deus. Bom, em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus foi aos céus, né? E disse que voltaria como estava ainda, em carne e osso ele vai voltar, porque o corpo dele nunca mais vai morrer, vai ser desfeito. Ele tem corpo também, não é só um espírito vagante, não. Ele tem corpo físico também, que pode se desmaterializar, etc. É outro assunto do nosso corpo, né? Aí nós temos um vídeo só sobre o corpo, que nós vamos chegar lá futuramente, Deus querendo, né? Bom, o Senhor Jesus foi aos céus, o Espírito Santo desceu e selou a igreja. Todo salvo tem o selo, o Espírito Santo não sai mais de nós. E se nós pecarmos? Efésios 4:29. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, nojenta, palavras que o mundo professa de baixo calão, etc. Somente palavras que forem boas para edificação, para não entristecerdes o Espírito Santo que em vós habita. Se a gente peca, o que a gente faz? A gente entristece o Espírito Santo.
Não fala para não perder o Espírito Santo. Nós não podemos perder o Espírito Santo, irmãos. Nós podemos entristecê-lo. E o Pai vai nos castigar. Hebreus capítulo 12. O Pai surra violentamente ao filho que desobedece a ele. Se estáis sem surra, sem disciplina, é porque não sois filhos, sois bastardo. Então muitos estão dentro da cristandade, vão lá, tomam a ceia, o pãozinho, a hóstia, o vinho, etc. Desceram as águas lá, se batizaram, mas nunca creram de verdade no Senhor Jesus. Então eles não são salvos. Se eles não são salvos, eles podem estar fazendo tudo errado e o Pai não vai surrar eles. Porque embora eles estejam num corpo cristão, eles não fazem parte do corpo espiritual lá no céu. O nome deles não está no livro da vida. Primeiro, vamos nos preocupar com a nossa salvação. Nos próximos vídeos, vamos nos adequar ao corpo. Como o corpo deve se congregar, se reunir como igreja, né? Bom, para encerrar então, o Espírito Santo veio, selou a eles. Verso 14. Só que daí os judeus acharam que eles estavam bêbados, porque eles falaram em línguas, né? Línguas humanas. Línguas humanas. Leia Atos capítulo 2. É línguas humanas, não é lagartixa na parede, chupa bala house, não. É um idioma humano que eles falaram. Só que como eles eram de um idioma, eles falaram em outros idiomas que eles não sabiam, por poder de Deus, aquilo ali eles acharam muito estranho. Como é que eles falam idiomas que não é o deles e tal? Aí outros disseram, porque estão bêbados, estão alcoolizados. Aí Pedro vai dizer que o Espírito Santo não tá bêbado, não. É o poder de Deus. Bom, vamos ver então a importância desse texto que nós vamos ler agora. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, os 12 apóstolos, a autoridade de Deus, porque eles são autoridade, então eles vão defender o que eles estão trazendo e vão provar isso. O Senhor Jesus vai provar que é com eles por sinais, milagres. Pedro curou, Pedro ressuscitou na hora pessoas ali e tal, etc. Então se levantou a autoridade apostólica para defender o que estava acontecendo e sendo escrito. É uma transição. Lembra que eles estão saindo de milênios seguindo o judaísmo para um novo conjunto de regras exteriores, né? Então, para eles é tudo muito diferente, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai isso notório e escutai minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. Então, muitos irmãos pegam esse versículo isolado e aplicam para gerações futuras e etc. Aqui ele está dizendo que está se cumprindo já aquela profecia lá. Então não se cumpre duas vezes, entendeu? Mas enfim, irmãos, não vou entrar nesse mérito. Tudo é compreensão. Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos entender a vontade de Cristo, já que nós temos a mente dele, né? Nós, os salvos. Quem não é salvo, não tem a mente dele. E também do meu espírito derramarei sobre os vossos servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão, que é o que estavam fazendo agora, falando em línguas aqui, né? Em outros idiomas. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas. Nós vimos isso acontecer na morte e ressurreição de Jesus, todos esses sinais aqui, né? E a lua e sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então aqui nós temos uma pincelada de vários acontecimentos. A volta do Senhor, o sol e a lua se transformando em sangue. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que glória, é o que nós vimos o eunuco e Filipe fazer, Cornélio, eles invocaram o nome do Senhor. Mas para eles invocar, o Pai precisou levar eles até o Senhor Jesus. E aqueles que o Pai leva ao Senhor Jesus, de maneira nenhuma o Senhor Jesus os lançará fora. Ô glória! Varões israelitas, escutem essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, porque os judeus precisavam ver prodígios e sinais para saber que era Deus fazendo a coisa, né? Desde lá da sarça, da serpente, do maná, etc, né? É milênios assim, não podia ser diferente. Que vós mesmos sabeis, a estes que vós foi entregue pelo terminado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificaste, mataste pelas vossas mãos do injusto, o qual Deus ressuscitou,
soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque este está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Carne, irmãos. Pois não deixarás a minha alma no Hades, alma, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encheu de alegria. Varões, irmãos, Pedro, voltando aqui agora à situação, varões, irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, não falava dele mesmo, mas sabendo que Deus havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar no trono. Nesta provisão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada no Hades, nem a sua carne, porque ele ressuscitou em carne também, viria a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: o Senhor, do meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel. Ó, a igreja começa em Israel. Os primeiros irmãos salvos são israelitas. Então tudo isso precisa acontecer para eles. Que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor. E ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração. Meu Deus, nós matamos o nosso Salvador. E agora estamos tudo perdido. E ouvindo eles isso, compungiram seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, a autoridade do Senhor para mudança, né? Os apóstolos lá dizendo, ó, o que Deus tratou com Moisés, o profeta, não vale mais. Vocês querem saber o que vale agora? É com nós aqui, ó. É com nós que ele está ensinando, que ele está falando. Nós vamos falar oralmente e vamos escrever para vocês a doutrina apostólica para vocês seguir. Aí continua aqui então. Que faremos, pois, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado, em nome do Senhor Jesus, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa a vós, respeito dos filhos e filhos dos vossos filhos, dos que estão longe e dos que estão perto. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 almas à igreja. Então veja bem, qual é o evangelho? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos nossos pecados. Então a gente se arrepende e a gente é salvo e a gente é batizado. E aqui Pedro exorta para que deixamos a cultura desse mundo. Então veja, irmão, se o irmão lá confessou que se arrependeu dos seus pecados, que conheceu a Jesus, que o Pai levou ele até Jesus, e Jesus, como um espelho, apareceu para ele, e ele se viu sujo e pecador, e ele se arrepende e aceita a salvação que Jesus lhe oferece, e se batiza nas águas, que são os dois elementos da igreja. Batismo não é circuncisão, nem dízimo, é batismo e a ceia do Senhor, né? E ele se batiza, mas continua com as velhas práticas, então ele não está se comportando adequadamente ao que Pedro disse. Quero para eles deixar as práticas daquela atual geração ali, de maldade, etc, né? Quando os fariseus vinham até João Batista dizia para eles: de que adianta vocês virem até mim, raça de víboras? Mostrai primeiro fruto de arrependimento. Então,
Não adiantava eles ir até João Batista e se batizar e confessar o Messias. Eles tinham que mostrar fruto digno de arrependimento. Então o evangelho da salvação é quando Deus nos leva a Cristo. E Cristo não nos lança fora. E quando nós chegamos a Cristo, nós nos vemos de verdade. Se você nunca se viu de verdade, você não foi levado a Cristo. Quando nós somos levados a Cristo, nós nos vemos de verdade e temos vergonha do que somos. Então nós aceitamos o pagamento da dívida que temos com Deus por ser pecador em Cristo Jesus. E aí nós nascemos de novo. João 3:3, importa você nascer de novo. E nascendo de novo, nós temos o selo do Espírito. Nada de batismo em língua e tal, não. Isso é outra história. Nós cremos, nós temos o selo. O Espírito já está aqui, a transição já terminou, já está tudo claro. E nós temos o selo do Espírito. E nunca mais ele sai de nós. Ele vai nos moldando ali para nos apresentar a Deus como uma virgem pura. Ah, mas a pessoa aceitou Jesus de verdade, ela se reconheceu e tal, só que ela continua cometendo alguns pecados, ela sente uma aflição na consciência, uma tristeza, uma vergonha, mas não consegue abandonar tais pecados. Ela é filha de Deus igual. Quer dizer que pode continuar nos pecados? Não, não pode. Mas isso é outro assunto. É outro assunto. Por quê, irmãos? Porque a pessoa pode abandonar o pecado. E sem ter se visto em Cristo. Sem ter se visto pecador. Eu sou bom, eu não roubo, eu não minto. Eu não traio minha mulher, eu pago minhas contas certinho, eu sou bom. Então a pessoa pode estar dentro da cristandade, seguindo rituais cristãos, largar certas práticas, porque o ambiente faz isso, né? Na ciência a gente aprende que o ambiente gera comportamento, e a pessoa tem um comportamento cristão, mas nunca se reconheceu como pecador. É aqueles dois homens que subiram ao monte. O fariseu que olhava para cima, eu sou santão, não sou igual a esse pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo e tal. E o pecador, quando subiu no monte para orar, bateu no peito de Deus, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus responde, o segundo desceu perdoado, o primeiro não. Você consegue entender que eu posso ter práticas religiosas bonitas, que Deus quer que eu tenha, sem ter sido perdoado? Você se reconheceu como um pecador. A tua natureza é pecadora. Você sabe que teus desejos são maus. Os teus desejos são maus. Você se reconheceu assim? Entregou isso para Deus, aceitou Jesus como teu Salvador, então nós somos irmãos em Cristo. Independente se temos práticas melhores ou piores. Isso são as nossas obras sobre o fundamento. Então a gente vai se encontrar lá no céu. Ô glória! No próximo vídeo nós continuamos sobre a doutrina dos apóstolos para o congregar ali. Qual é o congregar? Como a igreja deve estar reunida adequadamente, aonde o Senhor Jesus dá o amém, aonde o Senhor Jesus está validando aquela reunião de igreja. Mas, para isso, nós temos que pertencer à igreja. Por isso, esse vídeo de hoje, então.